Bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vindo ao canal Fenômeno Ufologia com seriedade e objetividade na internet. E hoje, este vídeo está estreando em 24 de abril de 2023, precisamente na data do aniversário de um dos casos ufológicos mais interessantes da ufologia mundial, ocorrido em 24 de abril de 1964, lá na cidade de Socorro, no Novo México, em um caso de avistamento de um objeto ovalado que pousou nos arredores da cidade e foi avistado por um policial rodoviário. Esse policial viu não apenas a nave pousada, como também dois tripulantes. Um caso extremamente interessante que a gente vai conhecer os detalhes mais famosos e alguns detalhes curiosos que não são conhecidos pela comunidade ufológica brasileira e maior parte da comunidade ufológica mundial. Teremos imagens bem interessantes e uma análise bem detalhada sobre esse caso. Então, antes disso tudo, se você não é inscrito nesse canal, aproveita, se inscreve agora, é rapidinho, só clicar ali no botão para se inscrever, ativa o sininho para receber as notificações e ficar sempre antenado com tudo que ocorre na ufologia brasileira e mundial, com uma abordagem séria, profunda, ética e honesta, como a ufologia realmente deve ser. Certo? Então agora, sem enrolações, vamos conhecer o caso Lone Zamora, ou caso Socorro, como é divulgado em alguns meios ufológicos. Lone Zamora era um policial rodoviário na cidade de Socorro, no estado do Novo México. E é este senhor simpático que a gente observa nesta imagem em uma fotografia feita na época do caso. O caso ocorreu no final da tarde de 24 de abril de 1964. Mas como que aconteceu esse caso? Por volta das 17h45, o Lone Zamora estava de plantão com seu veículo parado numa determinada estrada na região lá de Socorro, quando um motorista em alta velocidade passou próximo dele e ele, como todo policial rodoviário, entrou em perseguição para parar esse veículo, multar, verificar a situação e tudo. E esse veículo foi seguindo pela Spring Street, ao sul da cidade, e ele foi atrás. Em dado momento, Lone Zamora ouviu um chiado, seguido de um estrondo, alguma coisa estourando. E aí ele viu um brilho no céu, nas cores azulada e alaranjada. E ao olhar de onde vinha esse barulho e essa luz, ele viu um objeto ovalado fazendo um voo descendente, ou seja, esse objeto estava pousando atrás de uma ravina próxima da rodovia. O Zamora, que conhecia toda a região, sabia que ali, naquele local, havia um depósito de dinamite. Então ele acreditou que esse depósito estava em perigo ou que tinha explodido, talvez. Então ele seguiu para essa região para ver se estava tudo certo. Enquanto seguia nessa região, ele via aquele objeto descendo do céu, pousando naquela ravina, e ele entrou numa estrada lateral para chegar até o local presumível de pouso desse objeto. E para chegar nesse local, ele teve que enfrentar com o veículo dele uma subida um tanto íngreme para chegar até do outro lado. E como a subida era um pouco íngreme, ele teve dificuldades de acelerar com o carro dele para transpor a colina e chegar do outro lado, no local onde esse objeto havia pousado e onde havia esse depósito de dinamite. E assim que ele transpôs essa subida, ele viu que havia realmente um objeto pousado. E ele acreditou que era um veículo que havia capotado, que havia se acidentado ali na região. Então assim que ele transpôs essa colina íngreme, ele entrou em contato com a central para informar que havia um possível acidente com um automóvel. Depois da sua experiência, o Zamora descreveu assim esse momento inicial do avistamento. Mas o som não era o de uma explosão, nem sequer se parecia ao dos motores a jato. Passou de uma alta para uma baixa frequência e depois se interrompeu. De súbito, vi qualquer coisa brilhar, a cerca de 150 metros ao sul,
Freiei de um golpe. Primeiro, pensei tratar-se de um automóvel tombado. Depois, aproximando-me mais, deparei com duas pessoas de macacão branco. Uma delas se voltou e, por seus gestos bruscos, julguei que se assustara com o carro patrulha. E aí, depois de fazer essa solicitação à central, ele desceu do carro e foi se aproximando do misterioso objeto. E aí ele percebeu que era um objeto ovalado e ele viu dois pequenos seres, duas pessoas um pouco mais baixas que um ser humano normal ao redor do objeto. E aparentemente elas se assustaram vendo o policial se aproximar. E aí elas rapidamente desapareceram, possivelmente entraram dentro desse objeto. E o Zamora observou que na parte externa desse objeto havia algo como uma insígnia, um desenho, uma estampa, um símbolo, na cor vermelha. E ela contrastava com o objeto que era da cor branca, então ele conseguiu visualizar isso com muita clareza. Nesse momento, o policial estava a aproximadamente 25 metros de distância do objeto. Então ele conseguiu ver razoavelmente bem esse objeto, ver os detalhes dele, ver que os tripulantes estavam vestindo um macacão branco. E aí, de repente, esse objeto deu um novo estrondo e começou a se elevar no céu, assustando o policial, que tentou se afastar para evitar ser atingido por uma possível explosão. E ele realmente ficou bastante assustado, ele chegou a tropeçar, bater a perna e tudo. Ele que estava com um óculos de patrulheiro, esse óculos chegou a cair em função do impacto que ele teve na hora, mas ele rapidamente apanhou aquele óculos e olhou de novo para o objeto e viu que ele estava suspenso a mais ou menos 6 metros de altitude. Ali ele pairou por alguns segundos e aí, então esse objeto disparou em direção ao Six Mile Canyon. Ao se afastar da região, ele passou justamente em cima do paiol de pólvora que havia na região. Então você tinha aquele objeto ovalado com aquela chama na parte inferior apontada para baixo, passando em cima de um paiol de dinamite. Isso deixou ele bastante assustado. Depois, as investigações da Força Aérea, o projeto Blue Book, investigações do FBI, baseado no depoimento do Zamora e as medições de distância, os pesquisadores concluíram que esse objeto se afastou a aproximadamente 240 km por hora em direção a sul-sudoeste do local de pouso. Assim que o objeto partiu, o Zamora entrou em contato com a central de novo, pedindo que o operador de rádio da central olhasse para fora da central, pela janela, e observasse esse objeto e descrevesse, né? Mas a direção em que o operador de rádio olhou era na direção oposta, então ele não conseguiu ver esse objeto. E assim que esse objeto partiu da região, um outro policial rodoviário chamado San Chaves chegou na região. E ele encontrou o Lone Zamora bastante assustado. E aí o San Chaves perguntou para o Lone Zamora: "O que foi, Lone? Viu um demônio?" E o Zamora respondeu: "Talvez eu tenha visto mesmo." E aí então, os dois policiais foram até o local onde o objeto havia pousado e realizaram uma busca inicial em toda a área de pouso e nos arredores. E eles não encontraram qualquer marca de pneu, não encontraram qualquer tipo de pegada no local e fizeram algumas medições da marca e tudo. O Chaves, ele encontrou 8 marcas na região, sendo 4 maiores de um possível trem de pouso e 4 menores de outros elementos desse possível objeto. Essas 4 marcas maiores, elas eram retangulares. E essas marcas maiores, elas batiam com a descrição do Zamora dos suportes de pouso desse objeto, né? E esse caso, então, ele levou apenas poucas horas para começar a ser divulgado na mídia e depois ganhou o país sendo divulgado por toda a imprensa dos Estados Unidos. E isso atraiu muitos pesquisadores para a região. Foram ufólogos, foram cientistas, foram agentes do FBI, investigadores do Exército, investigadores da Força Aérea, do projeto Blue Book e jornalistas, obviamente. Um dos primeiros investigadores a chegar no local foi o Ray Stanford, da NICAP. E por ser um dos primeiros a chegar no local, ele encontrou testemunhas em primeira mão desses avistamentos, pessoas que viram o objeto, pessoas que ouviram o som ou que testemunharam aspectos específicos do caso. Ele descobriu, por exemplo, que às 17h30, antes do caso do Zamora acontecer, uma pessoa em Albuquerque, uma cidade ali perto, observou um objeto ovalado cruzando por cima da cidade, seguindo em direção à cidade de Socorro, onde o caso aconteceu pouco depois.
E ele também teve acesso a registros da polícia de pessoas que ligaram para a central de polícia para falar sobre a presença de um objeto brilhante passando sobre a região. E com todo esse pessoal investigando o caso, naturalmente o Zamora teve que dar muitas entrevistas. Os pesquisadores, repórteres e todos que foram até a região. E isso forneceu um material valioso de pesquisa, porque aí você pode comparar as entrevistas do Zamora feitas logo após o avistamento e outras feitas tempos depois. E você vê que não existe contradição, é sempre o mesmo relato, é sempre a mesma versão, não existe contradição. E também não existe contradição junto com o depoimento do Sam Chaves, é sempre o mesmo relato consistente que eles fornecem. E com tantos pesquisadores e repórteres chegando à cidade de Socorro, naturalmente o Zamora teve que dar muitas entrevistas. E aí você compara essas entrevistas lá do começo com outras que ele deu tempos depois e você percebe que é o mesmo relato, um relato consistente, sem contradições. E o relato do outro policial, Sam Chaves, que chegou ali pouco depois, também são dados... Você percebe que são informações complementares, elas não se contradizem em momento algum. Isso foi um ponto muito favorável ao caso, além de, obviamente, os vestígios físicos encontrados. Uma das entrevistas que o Zamora concedeu foi ao repórter Walter Schurad, na rádio KSRC da região de Socorro. Essa entrevista foi ao ar ao vivo no dia 25, dia depois do incidente, e os registros dessa transmissão estão disponíveis na internet atualmente. E aí você tem detalhadamente o relato do Zamora descrevendo a experiência que ele teve. E durante essa entrevista, Walter Schurad perguntou sobre a estranha insígnia que ele avistou na parte externa da nave. E aí o Lone Zamora respondeu da seguinte forma: Não, senhor. Eu não poderia dizer isso, porque eles não querem que eu diga nada sobre a insígnia. Então já no dia seguinte você percebe, com base nessa resposta do Zamora, que a Força Aérea e o Exército já estavam se empenhando em abafar o caso, em colocar uma explicação simplória, omitindo certas informações do caso. Enquanto tudo isso estava acontecendo, essa tentativa de acobertamento dos militares, os pesquisadores, os repórteres, os cientistas que estavam na região se concentraram em investigar a marca encontrada no local do pouso. Só que o que pouca gente sabe é que 2 dias depois do pouso testemunhado pelo Zamora, aconteceu um outro pouso também na região de Socorro. No dia 26 de abril, um fazendeiro nos arredores de Socorro acordou por volta de 1h da manhã, ouvindo seus animais que estavam bastante assustados. Então ele foi para fora para ver o que estava acontecendo e viu um objeto que lembrava cilindros de gás, então tinha aquele aspecto ovalado, e na parte de baixo uma chama azulada, muito semelhante ao que o Zamora relatou no avistamento dele. E esse objeto ele pousou no local, ficou algum tempo ali e depois decolou de novo, se afastando. E no dia seguinte ele percebeu que havia marcas do trem de pouso do objeto e o círculo queimado, exatamente como observado no caso do Zamora, ali também na região de Socorro. Essa marca foi investigada pelos militares, não chegou tanto ao conhecimento público, apenas os documentos militares fazem menção a essa nova marca de pouso. Esses documentos, que foram elaborados pelos militares, pelo projeto Blue Book, eles já são disponíveis atualmente, então são centenas de páginas relatando essas investigações, e elas trazem detalhes interessantes. Além da velocidade do objeto, que decolou e se afastou a 240 km por hora, por exemplo, tem detalhes informando que quando os pesquisadores chegaram para investigar a marca, ela ainda estava fumegando, ainda havia fumaça saindo do local. Então demonstra que houve realmente algo que produziu um aquecimento muito intenso dentro da área de pouso do objeto. E além disso, os pesquisadores civis, eles procuraram testemunhas nos arredores e na própria cidade, pessoas que pudessem ter visto o objeto, e encontraram um relato interessante. Um dos pesquisadores conversou com o dono do posto de gasolina que tinha ali na região, o Opel Glinder, e o Opel falou que não viu nada e nem
ouviu nada, mas naquele momento em que estava acontecendo o caso de contato do Lone Zamora, encostou um carro no posto de gasolina e o motorista perguntou se as aeronaves costumavam voar muito baixo sobre aquela região. E aí o dono do posto falou: sim, aqui costuma voar helicópteros a baixa altura. E aí o motorista do carro fez um comentário irônico dizendo: era um helicóptero de aparência bem engraçada, se é que era um helicóptero. E aí ele relatou que viu esse objeto seguindo para uma determinada região, passando próximo de um carro de polícia, e esse carro de polícia entrou em perseguição, e aí ele não conseguiu ver mais o que aconteceu. Ele ouviu os estrondos e tudo. Então você percebe que são relatos que vão se complementando e vão enriquecendo esse caso. O capitão do exército Richard Holder, que na época era o oficial mais graduado disponível na base de White Sands, foi até o local e foi acompanhado de um agente do FBI chamado Arthur Bainers. No dia 25 de abril, então no dia seguinte ao caso, eles entrevistaram o Lone Zamora e investigaram o local de pouso. E aí no relatório que o Richard fez, ele descreveu da seguinte forma: quando chegamos estavam o policial Zamora, o policial Melvin Katzlaff e Bill Piland, todos do Departamento de Polícia de Socorro, que ajudaram a fazer as medições. Quando concluímos o exame da área, o Sr. Birnes, o policial Zamora e voltei ao escritório da Polícia Estadual, em Socorro e, em seguida, completei esses relatórios. Ao chegar ao local do escritório no edifício do Condado de Socorro, fomos informados por Nep Lopes, operador de rádio do gabinete do xerife, que aproximadamente 3 relatórios foram feitos por telefone de uma chama azul de luz na área. O despachante indicou que os horários eram mais ou menos semelhantes. E curiosamente, durante essa entrevista, foi perguntada a opinião do Zamora sobre o que ele tinha observado. E o Zamora falou que acreditava que o que ele viu era um aparelho tecnológico da Terra mesmo, uma tecnologia secreta que estava sendo testada. E aí o Holder, ele já descartou completamente essa hipótese, ele colocou isso no relatório dele, inclusive, que permaneceu secreto durante algum tempo. E nas próprias declarações da época, ele tentou explicar, dizendo que não era uma tecnologia do governo dos Estados Unidos. E ele que trabalhava com isso, né? Então ele informou que não era uma tecnologia terrestre. E aí o local de pouso. No local de pouso, então, os pesquisadores coletaram amostras de planta e solo. As plantas estavam queimadas, chamuscadas, então foram levadas para análise. E o solo ali no local também foi levado para análise. E o curioso é que esse objeto ele causou um aquecimento tão intenso que a areia do deserto no local de pouso ela vitrificou, ela se transformou em vidro, indicando que foi um calor muito intenso para provocar essa vitrificação. Um pesquisador da área de ufologia chamado James McDonald, ele escreveu um livro chamado Fight for UFO Science em 1968 e ele colocou uma informação interessante sobre o caso de Socorro. Ele falou que entrou em contato com uma pessoa do Serviço de Saúde Pública de Las Vegas. Ele não identificou a pessoa, mas depois a pessoa foi identificada como sendo Mary Mays, que trabalhava com química radiológica na época, e que essa pessoa teria participado na investigação do local de pouso. E o James McDonald, ele escreveu assim: uma mulher que agora é química radiológica do Serviço de Saúde Pública em Las Vegas estava envolvida em algumas análises especiais de materiais coletados no local de Socorro e, quando ela estava lá, na manhã seguinte, 25 de abril de 1964, ela afirma que havia um pedaço de areia derretida e solidificada logo abaixo da área de pouso. Falei com ela por telefone e pessoalmente aqui em Tucson recentemente. E aí, durante esse trabalho, em nome dos militares dos Estados Unidos, né, essa investigadora ela descobriu essa areia que estava vitrificada e levou para análise. E depois ela descobriu que a maior parte da composição ali era seiva, né, seiva que caiu junto com a areia e foi vitrificada junto. Mas ali também havia um material orgânico que ela não conseguiu identificar. E aí, depois que ela terminou essa análise, todo esse estudo realizado ali nesse local de pouso, militares chegaram até ela, recolheram todo o material de investigação, restos de amostras, os relatórios, tudo a respeito da investigação dela, confiscaram aquilo, levaram embora e falaram: agora seu trabalho acabou e você não vai mais comentar sobre esse caso. E assim foi. E o resultado da análise, as análises que ela fez, permanecem em sigilo até hoje. O que se tem apenas é as declarações que ela deu depois aos pesquisadores.
O famoso ufólogo Joseph Allen Hynek, ele também esteve na cidade de Socorro. Ele chegou na região em 28 de abril e tentou entrevistar o Zamora. Nessa fase, em 28 de abril, a Força Aérea e o Exército já estavam insistindo nessa tentativa de abafar o caso e colocar uma explicação simplória, e isso deixou tanto o Zamora quanto o Santos Chaves extremamente irritados. Eles já não queriam mais saber de falar sobre a história, até que o Hynek teve uma certa dificuldade para quebrar essa barreira, mas depois ele conseguiu entrevistar eles, normalmente, e fazer análise do caso, e o Hynek não encontrou nenhuma contradição, tanto no depoimento que ele coletou quanto em outros que ele teve acesso também. E aí, curioso que nessa fase o Hynek ainda era cético em relação aos OVNIs. Ele não acreditava que tivesse que uma parte do fenômeno tivesse uma origem alienígena, digamos, que não fosse originada em tecnologia terrestre. Nesse momento ele era cético. A partir do momento que ele viu as ações do governo dos Estados Unidos no sentido de desacreditar as histórias e apagar os vestígios, ignorar certos detalhes, ele percebeu que havia realmente algo sólido nesses casos, e o caso do Zamora foi o divisor de águas. E ali ele percebeu que havia realmente algo por trás do fenômeno ufológico, algo originado em outra inteligência não humana, com uma tecnologia muito mais avançada do que é disponível na Terra. Ele sempre foi cauteloso nas suas declarações depois disso, mas ele reconhecia isso. E essa mudança começou a partir desse momento. E aí, sobre o caso Socorro, tempos depois, ele descreveu da seguinte forma: acho que este caso pode ser a pedra de Roseta a dos casos de OVNIs. Nunca houve um caso forte com uma testemunha tão incontestável. O investigador do FBI, ele também fez um relatório sobre a investigação dele. E esse relatório, ele também confirma a vegetação queimada, as marcas e tudo mais. Ele incluiu isso no relatório dele. O projeto Blue Book também gerou relatórios. O diretor do projeto na época, o Major Hector Quintanilha, ele enviou um comunicado para a CIA 2 anos depois do caso e falou que o caso Socorro é um caso extremamente intrigante e não havia explicação para ele. O caso Zamora, então, ele teve toda essa repercussão a nível nacional e, naturalmente, iria atrair a atenção dos céticos, que adoram usar casos famosos para ganhar uma certa promoção. E nesse caso não foi diferente. Vários céticos tentaram contestar o caso apresentando explicações. Só que todas as explicações que lançaram até hoje são explicações simplórias que não se sustentam. E assim o caso se mantém sólido até hoje. O conhecido cético dos OVNIs, o Stuart Campbell, que é esse senhor que a gente vê nessa imagem, ele sugeriu que Zamora observou, muito provavelmente, uma miragem da estrela Canopus. E essa é uma ligação bizarra que não tem qualquer sustentação. Pelo seguinte, o caso ele ocorreu durante o pôr do sol. O sol estava baixo no horizonte, ele não havia se posto, não havia estrelas no céu ainda. As estrelas estavam começando a aparecer. Esse é o primeiro ponto. Canopus é uma estrela que é muito visível no hemisfério sul, mas no hemisfério norte você não vê ela. Ela fica geralmente muito próxima do horizonte, então é difícil de ver. E aí tem um outro aspecto. Você pode até fazer o teste na sua casa, ou quando você for a um local com pouca iluminação. Se você olhar para o céu noturno, olhar para cima, obviamente você vai ver as estrelas com muita clareza. Se você olhar para o horizonte, você não vai ver com tanta clareza as estrelas. Isso ocorre porque mais baixo no horizonte, a luz das estrelas ela vai sofrer interferência de poluição, de poeira, de umidade, de nuvens. Isso dificulta mais a observação de estrelas próximo do horizonte. Por isso que o Sol fica amarelado quando está perto do horizonte, a Lua fica com uma característica mais pálida por causa dessa interferência. Então as estrelas perdem essa luminosidade próximo do horizonte. Então não há a mínima possibilidade de que seja a estrela Canopus nesse caso. E aí você está vendo a posição de Canopus no dia, horário e local do avistamento do Lone Zamora. Essa imagem foi feita com o programa Estelário. E essa explicação da estrela Canopus também não explica as marcas de pouso, os efeitos, os vestígios de queima que havia na região, né? É uma explicação absolutamente furada. Um outro cético que adorava usar casos famosos para se promover é o Philip Klass, esse senhor que a gente vê nessa imagem. Então o Klass, assim que tomou conhecimento do caso, não perdeu tempo, né? Oba, vou chegar lá e vou desmascarar esse caso. E aí, primeira coisa que ele falou é que Zamora havia visto um relâmpago globular.
Mas outros cientistas e pesquisadores provaram que essa explicação não se sustenta nesse caso. Não havia como ser um relâmpago globular naquele caso, não havia as condições para a formação dele. E aí, ao invés de ele olhar para o caso com uma mente mais aberta, não, aí ele acusou de ser uma farsa criada pelo prefeito e por Lone Zamora para criar um polo turístico ufológico no local. Ele disse que o avistamento tinha ocorrido em terras de propriedade do prefeito e que ali seria construído um centro de visitas de OVNIs para atrair turistas. Só que depois ficou provado que a terra não era do prefeito e nunca sequer se cogitou de se fazer um centro de visitantes e usar a popularidade para atrair turistas ali na região. Então, uma declaração extremamente ridícula e infeliz ali do Philip Klass. Outra explicação sem noção foi lançada pelo Major Hector Quintanilha, do Projeto Blue Book, que falou, na visão dele, a explicação que ele colocou junto ao Projeto Blue Book, que Zamora havia visto um teste de um protótipo de pouso do módulo lunar que seria usado no programa Apollo. Só que depois foi feita toda a investigação para confirmar essa possibilidade e se descobriu que não havia um módulo operacional para testes naquele período, só surgiu 2 anos depois, então não tinha como ser isso nesse caso. E outra, a área de testes desse protótipo ficava a 228 quilômetros da cidade de Socorro, então não seria feito o teste ali em uma área urbana, inclusive. Então, uma outra alegação ridícula que foi facilmente refutada. O Larry Robson, da Universidade da Indiana, ele propôs uma outra explicação, e essa também é absolutamente sem noção. Ele falou que era um balão tripulado de ar quente, aquele que as pessoas costumam passear em alguns locais por aí, que tem aquele cesto embaixo, sabe? E tem a chama direcionada para cima para aquecer o balão, para ele se elevar. Ele falou que era aquilo que o Zamora tinha visto. É outra explicação ridícula, porque o que o Zamora relatou é um objeto metálico ovalado com uma chama azulada virada para baixo, muito diferente de um balão que tem uma chama voltada para cima, uma chama amarelada. E o tamanho também é incompatível, não condiz com isso, né? Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é que, pelo cálculo de distanciamento do objeto, o objeto se afastou a 240 km por hora. Para que um balão chegasse a uma velocidade dessas, precisaria ter um furacão ali sobre a região de Socorro. 240 km por hora é o vento de um furacão, velocidade de vento de um furacão, né? E outra, é uma velocidade muito alta para se operar um balão desse. Ninguém, em sã consciência, sequer inflaria um balão com uma velocidade de vento dessas, né? Então é uma explicação completamente absurda que não tem qualquer fundamento, não tem comprovação e não tem possibilidade de ser um balão no avistamento do Lone Zamora, que esteve a 25 metros do objeto. Ele saberia reconhecer e pelo relato dele é completamente diferente. E outra, a trajetória de voo do balão, um balão ele segue a orientação do vento e o vento soprava sentido leste e o objeto se afastou sentido sudoeste. Então não estava à mercê do vento, ele estava se deslocando independente do vento que havia na região. Então não se explica, né? Uma explicação fajuta. O James Mosley, esse senhorzinho que a gente vê aí, é outro cético dos Estados Unidos que adorava uma publicidade tentando detonar casos ufológicos. E olha a explicação que ele colocou. Ele disse que o o Zamora viu era um protótipo da sonda Lunar Surveyor, esse que a gente vê aí nessa imagem, né? Completamente diferente do relato do Lone Zamora. E ele diz que essa sonda estava sendo testada para pouso na superfície da Lua e ela era transportada por um pequeno helicóptero Bell, como a gente vê neste desenho. Então, segundo ele, o que o Zamora viu foi basicamente isso, o helicóptero Bell transportando esse objeto. O Zamora esteve a 25 metros de distância, foi onde ele parou o carro, 25 metros das marcas. Não tem como errar numa situação dessa. Um objeto desse é inconfundível, né? E ainda mais sendo transportado por um helicóptero. Ninguém relatou helicóptero naquela região naquele dia. E o Mosley ele só defende essa hipótese porque ele tem um documento que diz que um helicóptero transportando essa sonda para testes decolou da base aérea de Holloman para um teste no dia 20, 4 dias antes do caso. Ele alega que se um helicóptero decolou numa base a 228 km de distância dali para um teste de pouso, então é a explicação para o caso Zamora. Completamente sem noção essa explicação.
E aí, por fim, agora vamos falar sobre a mais mirabolante das explicações. E a mais absurda também. E é uma explicação, eu fico impressionado como ela foi aceita pelo meio cético. Agora é a explicação oficial dos céticos para esse caso. Segundo essa explicação, tudo seria uma pegadinha de estudantes da New Mexico Tech, uma escola de nível superior que existe na região. Quem primeiro lançou essa hipótese foi o astrônomo de Harvard, o Donald Menzel. Ele colocou essa hipótese já na época do caso. E na época do caso, o então diretor da escola, Stirling Colgate, que é esse senhor que a gente vê nessa imagem, abraçou essa explicação e fez uma declaração dizendo: com uma vela em um balão é algo nada sofisticado. Um outro cético, o Robert Schiffer, esse senhorzinho que a gente vê nessa imagem, ele também abraçou essa explicação e fez a seguinte declaração a respeito. A suposição de que o incidente foi uma farsa estudantil em vez de perpetrada por líderes da cidade em busca de publicidade muda Zamora de um participante ativo para vítima da farsa, o que francamente parece mais plausível. E aí o Hynek, que estava investigando o caso lá e ficou por um longo tempo fazendo essa investigação, ele conversou com moradores da cidade, com trabalhadores da região e com universitários da própria instituição. E todos eles falavam que isso era absolutamente ridículo. Não teve nenhum que falou que isso era possível. Todos falaram que isso era uma hipótese ridícula, uma explicação ridícula. Só que essa hipótese ganhou força depois de uns anos em função de uma carta que apareceu. O Stirling Colgate, que era reitor da universidade ali da escola New Mexico Tech, era amigo do químico Linus Pauling, esse senhor que a gente vê nessa imagem. O Pauling é mundialmente famoso e eles se correspondiam. E o Linus Pauling, que era interessado em ufologia, mandou uma carta tratando de vários assuntos e lá no meio ele fez uma pergunta sobre o caso do Socorro, lá no final da carta, só por curiosidade. E aí o Colgate respondeu a carta, respondeu todos os assuntos e ao final ele escreveu o seguinte: tem uma boa indicação do aluno que planejou a farsa. O aluno foi embora. Saúde, Stirling. E aí então essa carta foi descoberta nos acervos do Linus Pauling e foi usada para embasar de novo essa teoria, essa explicação fajuta de que foi uma pegadinha da faculdade. O Stirling Colgate é um astrofísico mundialmente conhecido que atuava no Laboratório Nacional de Los Alamos, uma instituição do governo onde é desenvolvido projetos secretos e é o local onde foi desenvolvida a bomba atômica durante a Segunda Guerra Mundial. E ele é considerado um cientista visionário, se especializou em estudos de plasma, física atmosférica e vários estudos aí que interessam a tecnologias secretas do governo dos Estados Unidos. Outro que se envolveu nessa tentativa de explicação fajuta foi esse senhor chamado Frank Edskorn, que foi professor de psicologia na New Mexico Tech desde meados da década de 1970 até o início da década de 1990. Ele é conhecido internacionalmente por ser o inventor do adesivo de nicotina. E ele é homenageado lá na escola e tudo, tem uma seção só com o nome dele lá. E ele também tinha interesses sobre a questão ufológica, supostos interesses, né? E um pesquisador, sabendo disso, resolveu entrevistar o Edskorn por telefone. E aí, Edskorn declarou o seguinte via telefone. Como um projeto, um ex-aluno meu examinou o caso em meados dos anos 1980. Usando anuários e networking, ele começou a ligar para ex-alunos que estavam na Tech em 1964. De alguma forma, ela localizou um dos ex-alunos que supostamente estava envolvido. Ele não faria expandir a farsa ou usar o nome dele, mas ele descobriu que era uma farsa. Minha memória de sua investigação é irregular, foi há 25 anos. Mas eu me lembro que ele também descobriu através de registros que coincidentemente um dispositivo de retroprojeção foi roubado do campus no dia do avistamento do OVNI. Então, para resumir essa explicação que estão tentando forçar sobre o caso, os estudantes teriam escolhido o Loni Zamora porque o Zamora, antes de ser policial, ele era inspetor na New Mexico Tech e era detestado pelos alunos porque o Zamora era muito rígido e inflexível e eles acabaram escolhendo ele para Cristo, né? Por ser detestado pelos alunos. E aí então planejaram da seguinte forma: o estudante pegaria um carro e passaria em alta velocidade na frente do carro do Zamora, para que o Zamora entrasse em perseguição. Essa perseguição iria levar ele ao sul da cidade, onde eles fariam essa pegadinha. Ali então eles programaram um show pirotécnico para acontecer quando o Zamora passasse pelo local, para atrair a atenção dele, para ele entrar no local e ver o cenário de pouso do objeto.
E nesse local de pouso, então, haveria uma caminhonete, haveria um balão amarrado numa caminhonete, e depois a caminhonete iria arrastar esse balão, simulando a decolagem do objeto. E ali também haveria 2 pessoas de jaleco branco, simulando os alienígenas ao redor desse objeto. Então essa é a armação, a pegadinha que os alunos teriam feito. Só que daí você vai analisar toda essa história e você encontra um monte de furos e um monte de inconsistências que anulam completamente essa possibilidade. Aliás, o primeiro aspecto é o fato de a gente não ter nomes, a gente só tem relatos. E aí é curioso que os mesmos céticos que chegam para nós, ufólogos, e ficam criticando a gente, falando, vocês ufólogos só aceitam depoimento não é prova. Tô cansado de ouvir isso do meio cético, depoimento não é prova. Vocês aceitam depoimentos e já tomam como verdade. Eu ouço isso com muita frequência. E aí você vai ver o meio cético, nesse caso, ele só tem o quê? O relato das pessoas, não tem mais nada que justifique, que apoie essa hipótese. Então, os céticos estão fazendo exatamente aquilo que eles criticam nos ufólogos, o que torna isso já meio patético. Mas enfim, vamos observar então os aspectos envolvendo essa explicação e por que ela não se sustenta. O Stirling Colgate, como a gente comentou antes, ele é físico e astrofísico atuante no Laboratório Nacional de Los Alamos. Esse laboratório é um laboratório onde é desenvolvido tecnologia secreta para o governo dos Estados Unidos. É um local também onde é analisada questões ufológicas. E o pessoal que trabalhou na bomba atômica e nesses projetos secretos foi realocado para grupos de pesquisa ufológica e acobertamento ufológico. Então esse cidadão aí que a gente está vendo, o Stirling Colgate, ele é parte do acobertamento ufológico. Então é natural que ele vá abraçar explicações que refutem os fatos. Isso já coloca todo o depoimento dele sob suspeita. Então, se você observa, por exemplo, a resposta que ele enviou para o Linus Pauling, a resposta dele soa como sendo uma simples explicação para encerrar a questão. E mesmo no texto que ele colocou, ele não cita nome de aluno nenhum. Ele diz que tem uma boa indicação, ele tem uma ideia de quem seja, ele não tem nomes. Isso torna a questão já também suspeita. Aí você está vendo mais uma vez a imagem da carta que o Linus trocou com o Colgate. E aí você tem o Westcorn, que a gente já comentou antes. O Westcorn também não fornece nomes. Ele cita que um ex-aluno dele fez um projeto de pesquisa na área de psicologia que teria encontrado os participantes da suposta farsa. Você não tem o nome dos estudantes, você não tem o nome do aluno que fez a investigação e você não tem ninguém que tenha ido lá na New Mexico Tech analisar os projetos que foram feitos para identificar isso tudo. Não mostra, tá aqui o projeto com o nome dos alunos, são esses, a farsa foi assim, assim, assado. Não tem, você só tem relato, não tem mais nada. Então, mais uma vez, isso coloca essa explicação sob suspeita. Aí você vai analisar a questão da pegadinha propriamente dita. Primeiro, eles têm que descobrir onde o Zamora estaria naquela manhã. Qual seria o ponto de vigilância dele? Teria que pegar um carro e passar na frente do Zamora, que teria que morder a isca para entrar em perseguição. Não havia garantias que ele iria sair em perseguição. Tá, ok, ele saiu. Foi em perseguição. A perseguição em si é um risco. O carro está em alta velocidade, poderia gerar um acidente num cruzamento, com colisão de veículo resultando em morte. O Lone Zamora talvez pudesse usar a arma dele contra o carro, que também poderia resultar em morte. O carro do aluno poderia capotar durante a perseguição, poderia resultar em morte. Então perceba o risco assumido, caso isso fosse realmente uma pegadinha. Um risco desnecessário, uma insanidade, caso isso tivesse acontecido. E aí o Zamora teria que passar na região onde teria o fogo pirotécnico, exatamente no mesmo momento. Isso teria que chamar a atenção dele e ele teria que morder a isca para entrar na rua lateral para ir até o local de pouso. Quem garante que ele iria fazer isso? Você não consegue prever as ações de uma pessoa nesse ponto, o que também já torna essa explicação ainda mais fajuta. E aí, segundo essa explicação, 2 alunos, os mais baixos dos alunos, que tivessem menor estatura, iriam simular os alienígenas usando jaleco branco. Mas o Zamora, a 25 metros de distância, descreveu essas pessoas como usando macacões. Não há como errar um relato desse a 25 metros de distância. Eram macacões brancos, segundo o Zamora. Não eram jalecos. E outra,
O Zamora ele não viu pessoas correndo de jaleco branco pelo deserto para fugir do local. Ele viu o objeto decolando e indo embora. É isso que ele viu, né? Onde estariam esses dois estudantes então? E por fim, a questão da caminhonete. Aqui você está vendo uma imagem de uma caminhonete puxando um balão. Perceba que a caminhonete andando no deserto, ela levanta poeira para todo quanto é lado. Ela é extremamente perceptível além do som da caminhonete. O Zamora não ouviu som de caminhonete e não viu poeira de veículo. E na investigação que foi feita não se encontrou marca de pneu. Então não há como se dizer que era um balão nesse caso. É completamente fajuta essa explicação. É uma explicação que não se sustenta. E tem mais um detalhe. Segundo o Zamora, o objeto quando partiu passou a baixa altura sobre a cabana onde era o depósito lá de pólvora e dinamite. Se fosse uma caminhonete puxando o balão, isso seria impossível. E se fizessem de alguma forma o balão passar por cima dessa cabana, a chama direcionada para baixo poderia causar um desastre, causando a morte de todos ali. Sem falar no prejuízo enorme que ia causar aos cofres públicos, né? Então, é impossível que algo assim tenha sido sequer cogitado de ser realizado em uma simples pegadinha. E aí você vai ver os documentos do governo dos Estados Unidos, vai ver os documentos do FBI, do Blue Book, as investigações do Heineken, tudo isso é público, são centenas de páginas à disposição. E nós estamos colocando lá no Portal Fenômeno, você acessa lá nas referências, tá todos os documentos lá para você ver. E em nenhum momento eles encontraram qualquer indício nessa direção que atestasse ou que desse suporte a essa ideia de uma explicação baseada numa pegadinha estudantil. Isso não se sustenta. Aliás, pelo contrário, você vê nos documentos que os militares não sabem explicar o caso. Eles dizem que algo realmente pousou ali, mas não é possível dizer o que era. O próprio físico Jacques Vallée diz que o local de pouso, a queima do local de pouso, foi gerada por uma tecnologia que não está disponível na Terra, uma tecnologia desconhecida, não se sabe o que causou aquilo. Jacques Vallée falou isso. O Heineken falou também que tentou de todas as formas derrubar o depoimento do Zamora e não conseguiu, porque é um depoimento consistente e muito bem fundamentado. No próprio relatório do Blue Book, por exemplo, consta a seguinte declaração: não há dúvida de que Lone Zamora viu um objeto que o impressionou bastante. Também não há dúvida sobre a confiabilidade de Zamora. Ele é um policial sério, um pilar de sua igreja e um homem versado em reconhecer veículos aéreos em sua área. Ele está intrigado com o que viu e, francamente, nós também. Este é o caso mais bem documentado já registrado, e ainda não conseguimos, apesar de uma investigação minuciosa, encontrar o veículo ou outro estímulo que assustou Zamora a ponto de deixá-lo em pânico. Então, o caso Zamora, ele se comprova nos detalhes, é nos detalhes que a gente confirma todo o caso, nos relatos, nas marcas de pouso, nas características descobertas no local, na atitude suspeita dos militares, seja recolhendo vestígios físicos no local, tirando esses vestígios físicos ali de forma discreta, seja mandando para análise e depois confiscando toda a análise, seja no comportamento suspeito mandando o Zamora mudar a descrição da insígnia, seja depois tentando acobertar o caso. Então é um caso que permanece sólido até hoje. Por mais que tentem derrubar o caso com explicações fajutas, como a gente viu, o caso Zamora continua sendo um dos mais interessantes casos ufológicos da história da ufologia mundial. E existem alguns aspectos interessantes também, é a similaridade do caso Zamora com outros que ocorreram pelo mundo. Algum tempo atrás nós postamos aqui no canal Fenômeno e também lá no Portal Fenômeno um caso chamado Caso Algeciras, onde o objeto pousou em uma área nivelada, como acontece no caso do Lone Zamora. E apesar do terreno ser desnivelado, o objeto pousou e ficou nivelado com ajuste no trem de pouso do objeto. A mesma característica que a gente observa no caso Algeciras. E nós temos também uma semelhança muito grande do objeto, dos tripulantes e das características de contato do caso Zamora com o caso ocorrido em Valençoli. A gente já tem um vídeo aqui no canal falando do caso Valençoli. Vou deixar no final do vídeo linkzinho para você acessar tanto o caso Algeciras quanto o caso
Valensole e perceber as semelhanças dos casos. No caso Valensole, um objeto ovalado também pousou, deixando 8 marcas no local de pouso. E o pouso ocorreu numa área com vegetação arbustiva, exatamente como no caso Lone Zamora. Então é mais um caso semelhante que a gente tem para comparar. No caso do Lone Zamora, o pouso ocorreu no final da tarde, ali por volta das 17h45. Naquele mesmo dia, só que na parte da manhã, por volta das 10 horas da manhã, ocorreu um pouso numa fazenda em Newark Valley, lá em Nova York, e que tinha as mesmas características, um objeto ovalado que pousou numa área de vegetação arbustiva e quando decolou havia uma chama na parte inferior. E ocorreu por volta das 10 horas da manhã de 24 de abril. Também, então, uma semelhança com o caso Lone Zamora. Um outro caso que a gente pode comparar ocorreu na região de Wilnecote, em Staffordshire, na Inglaterra, em 23 de fevereiro de 1973. Aqui você está vendo o desenho da testemunha, o John Spencer, que estava seguindo para o trabalho e observou esse objeto voador ovalado com uma chama azulada na parte inferior, cruzando sobre a estrada. O mesmo tipo de objeto que foi descrito pelo Lone Zamora. E o Zamora, ele nunca quis passar por uma experiência ufológica. Ele passou por essa experiência, isso transformou a vida dele, ele foi ridicularizado na cidade, ele foi ridicularizado pela imprensa, pelos militares, foi acusado de ser mentiroso. Isso tudo abalou ele e 2 anos depois, não aguentando a pressão, ele saiu da força policial da cidade de Socorro. E aí foi trabalhar no aterro sanitário da cidade, onde se aposentou e acabou falecendo em 2 de novembro de 2009, aos 76 anos. A esposa do Lone Zamora, mais recentemente deu uma entrevista para o documentarista James Fox, que falou que isso realmente transformou a vida dele, né? Teve um impacto negativo, mas ele nunca negou a história e nunca modificou o relato dele. Tempos depois, o Hynek fez a seguinte declaração sobre esse caso e sobre o Lone Zamora. Minhas investigações iniciais, orientadas no sentido de arrasar com a narrativa de Zamora, procurando contradições e também tentando demonstrar que não era uma testemunha fidedigna, foram infrutíferas. Fiquei impressionado com a alta consideração que os companheiros tinham por ele e eu, pessoalmente, desejo hoje em dia aceitar seu testemunho como verdadeiro. E esse foi o caso Lone Zamora. É um caso que resiste a qualquer explicação cética e ainda é um dos casos mais importantes da ufologia mundial. Se você não é inscrito aqui no canal, curta, comente, compartilhe, ative o sininho para receber as notificações e deixe sua opinião sobre o caso aqui na seção de comentários. Dissemine informação séria sobre ufologia. Espalhe esse vídeo nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp e Telegram e ajude o nosso canal a crescer levando informação de qualidade sobre ufologia, mistérios em geral e ciências, né? Temas que sempre fascinam a todos nós. Na descrição do vídeo você encontra o link para o artigo completo lá no portal Fenômeno e você encontra também o link para o nosso Apoia-se. Caso você goste do nosso trabalho, queira ajudar de alguma forma, né? Você pode contribuir com qualquer valor que você ache conveniente para você. A gente agradece muito a toda a ajuda que vocês puderem oferecer. E aqui na descrição você tem o link para o nosso grupo no Telegram, um grupo muito legal, cheio de gente bacana falando sobre ufologia e sobre mistérios em geral, com notícias muito frequentes sobre esses temas lá também. Certo? Vejo vocês no próximo vídeo então. Um grande abraço para vocês, fiquem com pés no chão, olhos no horizonte e mente nas estrelas. Falou, tchau!